o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui na tela com o pastor Rodrigo Mocelin. Ele irá responder a um vídeo da Aline Câmara, uma ativista anti-religião, uma mulher que é ateia. Tem um conteúdo muito interessante aqui na plataforma no YouTube. Já quero falar de antemão que este vídeo não é um ataque ao pastor Rodrigo Mocelin. Nós iremos analisar tanto os argumentos da Aline Câmara quanto do Rodrigo Mocelin acerca da existência ou não do inferno. Pastor Rodrigo Mocelin foi mal nesse vídeo? Foi muito mal, pela falta ou de conhecimento da matéria ou por não querer falar ao seu público algumas questões, por estar dentro de um espectro apologético, fazer a defesa da fé. Então, o cristianismo sem inferno, metade da cristandade mete o pé, com certeza absoluta. A Aline Câmara faz alguns saltos lógicos no seu argumento que podem torná-lo ainda não muito ressoante para fazer com que um cristão duvide da existência do inferno. Você sabe, eu sou Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia, dono do canal Verdades Ocultas da Bíblia e autor dessa obra aqui. O inferno não existe, tá bom? Muito bem fundamentada, muita referência bibliográfica para te mostrar as origens, em todos os sentidos, tá bom? Dessa crença no inferno. Então vamos lá, vamos ouvi-los aqui e eu vou fazendo, pontuando aqui, vou comentando. Vocês vão comentando aí, eu vou comentando daqui, tá bom? Vamos lá então, vamos embora, sem demorar, sem delongar. Vamos lá, play. A ateia detona a crença na existência do inferno e diz que provou que o inferno não existe. Provou? Caramba, meu amigo. Ousado, hein? Bora lá reagir a essa ateia? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a ateia tá falando. Pode perder o medo do inferno, porque hoje eu vou te provar que ele não existe. Desde criança você ouviu que se você não obedecer a Deus, você vai arder no fogo eterno, não é mesmo? Que se você pecar, vai ser castigado, que Deus ama, mas pune, que é melhor você obedecer do que arriscar ser jogado num lugar de sofrimento infinito. Mas escuta aqui uma coisa, o inferno é uma invenção e nem é original. Cada povo criou o seu. Os sumérios e babilônicos já... Cada povo criou o seu submundo, não necessariamente inferno. Tá bom? Cada povo criou o seu submundo. Porque quando a gente fala inferno, já vai vir à mente categorias, do pensamento cristão. Então, tecnicamente falando, seria mais interessante dizer assim, cada povo criou o seu submundo. Mas eu entendo a Aline que numa argumentação de dinâmica de produção de conteúdo, falar inferno já evoca algo no público. Então, não estou dizendo que ela está errada. Estou só fazendo tecnicamente o comentário que submundo seria mais adequado. Cada povo criou o seu submundo, tá bom? Sua região inferior, que vai dar o sentido da palavra inferno, tudo bem, vai, mas inferno evoca outra coisa no imaginário popular. Mas ela tá correta. Ali no critério de gancho, de fazer um conteúdo, é isso aí, usa a palavra inferno. Falavam de um mundo inferior, onde os mortos viviam em sombra e poeira sem punição, mas em sofrimento passivo. Os egípcios acreditavam que o coração do morto era pesado numa balança. Se o fosse impuro, ele era devorado por um monstro. Os gregos... Só aqui também interessante. Quando nós falamos da mitologia egípcia, não era só isso, não. O mais importante nem é isso. Isso é o popular. O coração ser pesado na balança junto com a pena de Maat. Isso é o popular. Porque ali você estava no tribunal de Osíris, também conhecida como Sala das Duas Verdades. Exatamente isso. E ali você fazia as confissões negativas. Não roubei, não matei, que não assassinei, Você fazia uma série de confissões de coisas que você não cometeu em vida. Você respondia aos deuses naquele tribunal e principalmente a Osíris. Depois, caso você passasse, você iria para o Seket Aru, o campo de juntos, que era um paraíso. E você teria uma vida com uma existência
à semelhança dos deuses, que seria uma vida eterna, com direito a renascer. Isso tudo está no meu livro aqui, ó, no capítulo 2, com fonte e referência bibliográfica, mostrando aonde você encontra isso na literatura, na iconografia egípcia, tá bom? Tudo aqui com fonte. Então não é simplesmente ter o seu coração pesado na balança e caso o seu coração fosse mais pesado que a pluma, a pena, né, de Maat, você seria devorado pelo monstro Amint. Você vê o paraíso, você vê a herança eterna milhares de anos antes do cristianismo, dentro do construto imaginário, mitológico, religioso egípcio, com tribunal e tudo. Olha que interessante isso. Tá no capítulo 2 do meu livro, tá bom? Dividiam o submundo, Hades, e colocavam os pecadores no Tártaro, uma prisão sombria e eterna. Ou seja, não é um medo espiritual, é um medo político, social e cultural. Outra coisa bacana aqui, ó, ela não detalhou muito, claro, por causa da dinâmica do vídeo, mas no Hades você também tinha um julgamento. Você era julgado por 3 juízes, né? Era Minos, Eco e Radamanto. Você passava pelo julgamento, caso você conseguisse responder adequadamente as perguntas que eram pertinentes ao seu modo de vida, se você teve uma vida honrosa, virtuosa, você ia para um lugar também dentro do paraíso, os Campos Elíseos, e ainda se fosse o top do top a tua vida, você iria para as Ilhas Afortunadas. Nos Campos Elíseos tinha Ilhas Afortunadas, que aí era como se você fosse um herói, viveu como um semideus. Se você fosse condenado por crimes graves, era o Tártaro. Se você tivesse tido uma vida desonrosa, porém não no sentido criminosa, aí você tinha vários tipos de localidades no Hades onde você poderia ali ser legado, ser colocado de acordo com a vida não honrosa que você teve. Então isso nós estamos falando já da mitologia grega, dos mitos gregos. Então olha só, você tem lugar de sofrimento, no caso da mitologia grega, e um lugar de um paraíso, tá bom? Tudo isso no Hades. Guarda aí, no Hades, tá? Já no Egito, você deixaria de existir. Sua alma, o ser, era devorado pelo monstro Amint. Olha só que interessante, vamos lá. Ela fala do 3, né? Suméria, o Egito e a Grécia. Então aqui no meu livro, a Suméria é logo o capítulo 1º, logo no capítulo 1, tá bom? Eu já falo da Suméria. O Egito é o capítulo 2, e a Grécia, eu não lembro aqui de cabeça, a Grécia, fala do submundo grego, é o capítulo 7. Capítulo 7. Olha aí que interessante. Vamos lá. Uma ferramenta de dominação e controle. E antes que alguém diga o contrário, sim, o cristianismo foi criado depois de todas essas religiões. Ele herdou, adaptou e refinou essas ideias. No começo, nem a própria Bíblia falava do inferno como você aprendeu. E aí que vem um salto lógico, porque eu entendo a dinâmica, né? Produzir conteúdo exige dinâmica, ainda mais se for um vídeo curto, mas esse salto lógico que ela deu agora traz uma estremecida no argumento. Mas tá, ressignificou como, em que momento um cristão faria essa pergunta, ok? Os judeus, eles também tinham a ideia do submundo cananeu. Nós encontramos isso nas tabuletas cuneiformes de Ugarit. E nós temos paralelos na Bíblia. Eu mostro isso nos capítulos 3 e 4. Quando eu vou falar de Sheol e quando eu vou falar de Mot, o deus da morte no mundo cananeu, que aparece na Bíblia. Sim, aparece na Bíblia. Só que na tradução para o português, né, você não entende. Se você não vê o paralelo do texto garítico, passa batido. Se você não conhece o Garit, passa batido. Então eu demonstro isso. Além de que os judeus passaram pelo cativeiro babilônico e no período persa eles recebem influência do mazdaísmo
que depois vem a ser zoroastrismo. E é ali que está a chave, porque as crenças de céu, inferno, paraíso é uma palavra persa. As crenças de céu e inferno vêm do zoroastrismo, a moda como foram parar na Bíblia. Primeiro passam pelos apócrifos, principalmente o livro de Enoque. Meu amigo, sem mentir para você, falando a verdade, olhando diretamente para a câmera, todas as passagens do Novo Testamento que vão falar acerca do inferno, à exceção daquelas que vão tratar sobre Geena, que eu vou falar mais um pouco à frente o que é isso de fato, todas que vão citar é paralelo com o livro de Enoque. São ideias e textos paralelos ao livro de Enoque. Quase em algumas situações, Ctrl+C, Ctrl+V. E sim, o livro de Enoque, eu falo sobre isso num capítulo aqui do meu livro, falo como ele foi encontrado, quem encontrou, quem traduziu. Ele estava em Qumran, na caverna 4, em aramaico, o livro de Enoque. Exatamente isso, diversas porções do livro de Enoque. E você encontra eu falando aqui sobre o livro de Enoque, aqui ó, no capítulo 6, O Inferno no livro de Enoque, página 80. E eu vou da página 80 até a página 94. E depois, no capítulo 11, eu ainda faço os infernos comparados, que eu pego os textos do Novo Testamento e comparo com os textos do livro de Enoque. Eu boto um do lado do outro, para você ver, para você ler, para você entender que vem dali. Então, olha só, quando você vê o caminho, o capítulo 5, eu mostro como os judeus foram influenciados, no capítulo 5, pela literatura e as crenças do mazdeísmo, que vem a ser o zoroastrismo. Tá? Eu mostro isso em Babilônia, como que aconteceu desde as roupas até a crença, tá bom? Eu mostro isso no meu livro, nesse livro aqui, ó. O inferno não existe. Então, esta é a questão principal que você tem que entender. Tem um caminho. Você vê, literalmente, o que você vê no Novo Testamento, até na boca de Jesus, é um reflexo da tradição apócrifa. Só que se você não conhece os apócrifos, se você não leu, fica vago, você acha que é tudo original. E nós vamos nos aprofundar mais um pouco ainda. No hebraico original, a palavra era Sheol, um buraco, uma cova. Nada de fogo, nada de tortura e nem julgamento. E aí chegou o século IV e a coisa... Sheol, sepultura, que depois ganha também, né, um sentido mais simbólico, alegórico, e é isso aí, que vai dar esse sentido, de um fosso, que é uma ideia que vem de Ugarit, que era a morada de Mote. A morada de Mote era um fosso, era um poço. O Sheol passa a ser personificado. Tudo isso eu falo no meu livro. A coisa desandou. A Igreja Católica agora era aliada do Império Romano e precisava conter rebeliões, regular a sexualidade e garantir a obediência. Só que ninguém lia, ninguém tinha acesso ao texto original. Então, com a tradução da Bíblia para o latim chamada Vulgata, Geena, que era o lixão fora de Jerusalém, virou infernos. A palavra latina para os mundos inferiores dos mitos pagãos. Pronto, agora o medo era eterno, literal, inquestionável, mas não parou por aí. O pior ainda não é isso, não é que é o Geena ou Geena, que é o Vale do Filho de Inom, que eu também tenho um capítulo para tratar só sobre o Geena, tá bom? Eu tenho um capítulo inteiro em que eu mostro no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento fala do Vale do Filho de Inom, tá bom? Então Geena é o capítulo 9, o Vale do Filho de Inom. Eu trato aqui no meu livro, que era um lixão a sudoeste, né, ali de Jerusalém. Sudoeste, é isso mesmo, sudoeste de Jerusalém. E você tem a fotinho da região, hoje, atualmente, como ela é. Então o Geena era um lixão, onde se queimava carcaça de bicho, restos mortais, todo tipo de escombro, lixo, se colocava ali, se alimentava com enxofre aquele lugar, aquele fogo, né, que ficava ali constantemente queimando. Então, Geena, mas também no Novo Testamento, sabe qual a palavra que tem? Hades. Isso, Hades da mitologia grega. Exatamente isso. E sabe também a palavra que tem no Novo Testamento? Tártaro. Exatamente isso. A palavra tártaro, a palavra Geena,
e a palavra Hades, essas 3 palavras, na sua Bíblia em português, tudo está traduzido como inferno. Tudo inferno. E no Antigo Testamento, Sheol, inferno. Tudo inferno. A Vulgata Latina traduz para infernos ou infernos, né? Regiões inferiores, regiões baixas, traduz sem distinção. E aí você pega no português inferno. E aí você acha que é literal. Inclusive, quando você lê no grego, você já vê logo que são sentidos metafóricos, à exceção de algumas passagens que parece que, como o escritor, ele acreditava naquela questão mítica, ele coloca como se fosse real ou verdadeiro em algumas situações, e eu faço essas diferenciações aqui também no meu livro, tá bom? A imagem do inferno que você conhece não veio da Bíblia, veio da arte, da cultura, do medo fabricado. Dante, na Divina Comédia, criou o inferno com 9 círculos de dor, fogo, demônios e punições bizarras. Era conveniente, era eficiente e funcionava como uma arma psicológica para o povo analfabeto e oprimido. Eu não trato necessariamente nessa edição, falando do inferno de Dante, tá bom? Mas essa ideia de infernos, regiões celestes inferiores e superiores com camadas, nós encontramos em diversas tradições religiosas, tá bom? Inclusive nos apócrifos, em alguns apócrifos e pseudepígrafes judaicos, tá bom? O céu com esferas, nós encontramos isso também no gnosticismo, regiões inferiores divididas por camadas, tá bom? Isso aí é algo que Dante fez maestralmente na sua obra, mas que tradições religiosas já falavam acerca disso. A partir daí, o inferno já não era mais uma ideia, era uma sentença, um terror visual, emocional e hereditário. E quando você cresce ouvindo que vai ser torturado para sempre se você não for bom, você não precisa mais ser ameaçado. Você começa a se vigiar, a se punir, a se calar. E é assim que nasce o que eu chamo de crença da crença. Você sai da religião, mas ela não sai de você. Ela muda de roupa, vira frases como tudo que vai e volta, a vida cobra, nada é por acaso, se aconteceu é porque eu mereci. Quando tá tudo bem demais, alguma coisa vai dar errado. Você sempre fica com essa ideia na cabeça. Você acha mesmo que essas frases são só um jeito de falar, mas são programações, códigos, resíduos emocionais. São a lógica do inferno reprogramada como sabedoria popular. Bora aí, não. Vamos lá. Vou te provar que o inferno... E aí, o que vocês acham? Que o pastor Mussolini vai dar respostas técnicas? Não, ele não vai dar. Eu já vou lhe adiantar. Ele não vai trazer respostas técnicas, ele não vai trazer referências bibliográficas, fundamentos arqueológicos, históricos. Ele vai fazer argumentos apologéticos. Mas é interessante. É interessante porque me parece que ele estava muito inseguro nesse vídeo. É uma coisa muito sutil, é muito sutil. Porque tem horas que ele não vai diretamente ao assunto, ao tema. Como você vai ver que já agora, já começa assim. Não vai diretamente. Ou seja, ou não sei se ele fez esse vídeo por pressão da base dele, porque você sabe que os calvinistas flertam muito com o ambiente ateísta, né? Porque calvinismo é aquilo, né? Você sabe como é que é, né? Não preciso dizer mais aqui do tanto que eu já falei. Então, não sei se ele estava ali levado a responder por causa da base dele, que está consumindo a Aline Câmara, ou Eliane Souza, ou a Bruna, né, do Bora Opinar, que são 3 mulheres, né, ateias, que têm se destacado bastante aí, né, no meio de produção de conteúdo, e que tá fazendo muito crente aí questionar algumas coisas. Eu não sou ateu, mas não sou mentiroso, não sou idiota, e não vou ficar defendendo divindade alguma em nome de mitologia alguma. Não existe. Primeiro, ela disse que é uma invenção e que nem é original, cada povo criou o seu. Medo político, social, cultural. Em essência, ela disse que o inferno é uma ferramenta de dominação e de controle. O cristianismo foi criado depois. Ok, ele herdou essas crenças aí, que a Bíblia não falava sobre inferno, basicamente isso então, né? No hebraico, Seol, um buraco, nada de fogo, era um buraco, só não tinha nada a ver com isso. A Igreja Católica que associou ao Estado para manter a civilização obediente. Então, de maneira bem resumida... Não concordo muito com esse argumento da Aline, porque a ideia já existia, e guerras já existiam, rebeliões civis e de outros teores já existiam, era mais por um controle político, social, religioso, do que necessariamente de população em geral.
É isso aí. Então, vamos começar assim. Vou te provar que o inferno existe, ela disse. E qual argumento ela dá para isso? Vários povos acreditaram no inferno. Cada povo criou o seu. Ora, longe de ser uma prova em contrário, isso é uma evidência a favor da existência do inferno. O fato de... Ah, é o comediante meu, né? Isso é uma evidência. Cada um dizendo uma coisa diferente de submundos. Cada um com o seu submundo. No Egito, o pecador deixa de existir. No Hades, tem punição. Na Suméria, todos vão para o submundo. Não tem paraíso. Todos vão para o submundo. Não tem punição, não tem nada. É uma existência vazia. Você ganha algum alento caso algum familiar lembre de você e faça oblações, oferendas em seu nome, no tipo de culto ancestral. E o Garit é muito semelhante ao submundo sumério. E o Garit tem umas cositas a mais, né? Alguns voltam para assombrar como fantasmas. Podem ser invocados para responder questões, perguntas. Ou seja, é uma bagunça. Esses submundos são uma bagunça. O submundo grego tem heróis que descem, vão até ele, saem e voltam. Ou seja, é uma bagunça. É uma bagunça. E a maneira como você vê na Bíblia, ela vem de tradição persa. Aí o cara já mete essa, olha só. Como se fosse tudo igual. Tudo diferente um do outro. Por isso que eu falei, não são infernos. São submundos. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Que vai ser um show de piada, já tô até vendo. Culturas das mais distintas, mesmo sem contato entre si, terem desenvolvido noções semelhantes sobre punição após a morte, não pode ser, na verdade, uma evidência de que o homem carrega uma intuição profunda de que haverá prestação de contas depois que morremos? E essa impressão é uma loucura ou uma revelação dada por Deus aos homens? Em Atos, nós lemos que Deus... Revelação de Deus aí no Egito, né? A revelação de Deus... Não, deixa que foi Osíris. Eu não vou me revelar aos egípcios, não. Eu tô esperando nascer Abraão. Na Grécia, vamos dar os poetas aqui. Na Cananéia, em Canaã, vamos entregar aqui as tribos. Na Pérsia, o mazdaísmo vai prevalecer, os adoradores de Mazda, através de Zoroastro, ele vai ser o grande profeta, vai vir o zoroastrismo, e eu entreguei a ele também. É um comediante. É isso que eu falo. O público evangélico, em geral, não tem senso crítico, não são pessoas com formação acadêmica, não são pessoas que têm um letramento para os assuntos da própria Bíblia. Então, é fácil você enganar, mentir, distorcer, inventar, fazer argumentos parcos, né? É fácil. Não é difícil, né? Mas não é evidência. Olha, não é que Deus revelou, mas é Osíris, caramba, é Zeus, é El. Você já leu essas histórias? Tem histórias que não tem nada a ver com o contexto bíblico de Deus. As punições, por exemplo, do Tártaro. Caramba, não tem nada a ver. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com essa loucura. Deus não se deixou ficar sem testemunho. Em Romanos, Paulo diz que Deus colocou uma consciência no homem, que o acusa de seus erros. Será que essa noção universal de inferno, presente em todas as culturas, longe de ser uma... Não, pastor, você está mentindo. Não existe noção universal de inferno em todas as culturas. São submundos. Regiões inferiores com categorias de existências totalmente diferentes. As variações são absurdamente, às vezes,
diametralmente opostas, como inexistência, existência sem sentido e como punição, tortura. Como você tem tortura na Pérsia, você tem tortura no Tártaro, você tem tortura no livro de Enoque. Os anjos de destruição com suas armas destruidoras. Exatamente. Já na Bíblia, não. Só que a Bíblia, sim, ela readaptou, ressignificou estas mitologias antigas. Exatamente isso. Então não é uma questão de querer ganhar no argumento. Eu falei, ele não é técnico aqui, ele não apresenta nada. Mas cristianismo e calvinismo, meu amigo, que é um subproduto do cristianismo, é a alienação mental. Você acha que pentecostalismo é alienação mental? Calvinismo tá no pau a pau ali. A prova em contrário a Deus, sobre a existência de Deus e do inferno, não é justamente uma prova de que Deus existe? De que nós vamos prestar contas diante dele, o que supõe ter o inferno? Em segundo lugar, o argumento é bem fraco e ridículo. Se, em cada cultura, existir a concepção sobre algo, isso significa que esse algo não existe? Então, imagine aplicar essa lógica a tudo. A ciência, por exemplo. Eu cito a ciência porque, para os ateus, a ciência é a fonte última de autoridade, é uma divindade para eles. Ao longo da história... Não, a ciência é a melhor ferramenta que desenvolvemos como sapiens, como seres humanos, para interpretar a realidade. Você só consegue se comunicar com o seu público por causa do avanço tecnológico, por causa da ciência. Se não fosse a ciência ter avançado, eu não estaria reagindo ao seu vídeo. Se não fosse a ciência, nós não estaríamos aqui tendo a oportunidade de produzir conteúdo. Digo no sentido da eletrônica, tecnologia, beleza? Então aqui, ó, semicondutores e tudo mais. Então, tá falando besteira mais uma vez. Tem ateus que tornaram a ciência quase que uma divindade, um cientificismo? Sim. Mas são todos? Não. Mas a ciência é a melhor ferramenta que temos até o momento para interpretar a realidade. Foi que nos deu os remédios. Não veio anjo. Não vem anjo trazer remédio para ninguém. Não vem. Não vem, não. Nunca veio um anjo na minha porta trazer remédio. Não vem. Tá bom? Então nem trazer a roupa. Nem fazer a comida. Então é o fogão que me possibilita cozinhar alimentos. São as tecnologias humanas que no critério de desenvolvimento metodológico, de aplicação, organização, sistematização e aplicação do conhecimento que reunimos até o momento como ser humano, o nome disso é a ciência, meu amigo. É a ciência. Então não adianta querer criticar os ateus que podem ter uma percepção da ciência quase como uma divindade, se eu faço o contrário com a minha religião. Que não é a mais antiga do mundo, que copiou e ressignificou, sim, outras crenças, que não falava de um Deus absoluto como fala agora. Isso foi uma construção, desde o Antigo até o Novo Testamento, tá bom? E a diferença é que eu não vou mentir em nome de Deus algum, eu quero que se lasque. Você quer mentir, problema seu. Cada povo teve a sua concepção sobre a Terra e o surgimento dela. Logo, então, a Terra não existe? Já que houve várias crenças sobre a Terra? Tales de Mileto dizia que a água era o princípio de tudo. Anaximandro de Mileto dizia que a Terra tinha forma cilíndrica e que o surgimento do mundo foi assim. Havia um ovo cósmico contendo algo indeterminado e eterno. E a partir dele se desenvolveram o fogo, a terra e por aí vai. Anaximenes, entretanto, disse que tudo surgiu do ar. Ou seja, cada um tinha uma visão sobre a terra e sobre o seu surgimento. Logo, estando nela. Ou então a terra não existe, porque se o critério é o critério... É meio burro, com todo respeito, não é que o pastor é burro. O argumento dele, ele falou que o argumento da Aline era fraco e o argumento dele nem é fraco. O argumento dele, não ele, é meio burro. Porque eles estão na Terra tentando trazer uma concepção dela. A Terra é real para eles, porque eles estão nela. O submundo não. Ninguém tá lá, escrevendo de lá, falando de lá. Ninguém tá indo e voltando de lá. Você conhece alguém que morreu e voltou para dizer, olha, é desse jeito, é dessa forma. Ninguém voltou para dizer. Então...
né? Agora, na Terra, não, eles estão na Terra. Então, por exemplo, eu estou com esse copo azul na mão. Esse copo existe. Eu vejo, eu sinto, eu toco, ele é tangível. Eu posso tentar conceber a maneira como isto aqui veio à existência, porque no momento em que eu estou pensando, ele existe. Submundo, não. Ninguém foi, ninguém viu, ninguém sabe, né? Tá todo mundo ali especulando, elucubrando algo. Utilizado pela Teia, de que se algo existe, uma crença sobre algo existe em todas as culturas, logo isso não existe. Então a própria Terra, gente, não existe. Mas ela disse, eu vou te provar que o inferno não existe. Como você prova que existe ou não existe um lugar em que as pessoas só vão depois que morrem e ninguém nunca voltou de lá? Para dizer que algo é verdade ou mentira, você precisa de um critério de verdade. Pense num crime, por exemplo. Como provar que o João matou o Ricardo? Na noite do crime, foi encontrado sangue na cena do crime. Ao se fazer um exame, conclui-se que o sangue encontrado na noite do crime é o mesmo sangue do João. Isso então seria uma evidência de que foi o João. Algo material, empírico, que pode ser observado. Outro elemento que podemos usar aqui... Parece coisa de criança, cara. Vamos entrar na brincadeira do Mucilon, do Mocelin. Vamos entrar na brincadeira dele. Vamos entrar na brincadeira. Ué, então qual que existe? É o grego, é o submundo grego, é o Hades, que leva o mesmo nome do seu governante, Hades, logo o Hades existe. E aí, é o Hades? Vamos lá, me ajuda aí. Vamos lá. É o submundo egípcio? É o Duat? Hã? É o Duat? Duat, submundo egípcio. Então é o Duat que existe, porque os egípcios conceberam o Duat. Então o Duat é que existe. Qual que existe? Vai, é o Duzaco, que é o persa. Duzaco é o persa. É o inferno persa, casa da má existência, Duzaco. É o Duzaco que existe? Hã? É o poço ou o fosso, que é o do monte, do deus cananeu. Vamos lá, agora virou bagunça. Kur no guia. É o Kur no guia dos sumérios. Qual que é? Hã? É o Sheol, que é personificado depois pelos israelitas. Por favor, diga-me, me brinde-nos com a vossa sabedoria. Qual então que existe? Vamos lá, vamos tirar a moeda. Para o ímpar, Joaquim Pô. É a piada pronta isso aqui. Vai, né? Vambora. A razão? Fernanda está sendo acusada de matar Ricarda. O crime teria acontecido às 19 horas em João Pessoa. O problema é que às 19 horas do mesmo dia, Fernanda estava em Paris. E há testemunhas das mais diversas, sem nenhuma ligação parental ou de amizade com ela, testemunhando que ela estava em Paris. Por dedução lógica, ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Logo, de maneira racional, concluímos que ela não cometeu o crime. Agora, em se tratando do inferno, que é um lugar para onde se vai depois que a pessoa morre, como provar que esse lugar existe ou não existe? Como provar empiricamente que o inferno não existe? Como colocar isso no tubo de ensaio? Possível. E por meio da razão? Como usar a nossa mente limitada para dizer que o inferno não existe? Você pode dizer que São Paulo existe ou não porque você foi lá? Ouviu imagens? Ele não percebe. A dissonância cognitiva que ele está fazendo, ele não percebe. Ele não percebe. E no capítulo 12 do meu livro, que é o último capítulo, eu mostro para você por que não existe, cara. Pela razão, pela lógica, por uma concepção simples. Eu mostro que não existe. Não existe. Duarte não existe. Duarte. Você acha que o Duarte existe? Já acabou. A civilização egípcia antiga já acabou. Ninguém vai pro Duarte. Era uma ideia deles que morreu com eles. Hã? O Hades existe? O Hades? Acabou, cara. Acabou a civilização grega antiga, acabou. E aí? Hã? O Duzaco? Acabou, cara. O Império Aquemênida, Parta, os Sassânidas, acabou. A civilização ugarítica da Síria-Palestina, da cidade Ugarit, hoje é a moderna Rai-Shan-Ra, aquela cidade acabou. Aquelas ideias morreram com seus cidadãos. Você fala que existe porque você é cristão. Só que o momento que o cristianismo entrar em declínio, como toda religião,
Toda religião tem ascensão, desenvolvimento, estagnação e declínio. É a história da humanidade. As ideias vão morrer também. Acabou. Exatamente isso. Ou tem testemunhas fidedignas que foram até São Paulo. Agora, imagine que eu falasse de uma floresta que todos que chegaram lá não conseguiram voltar para contar como é. E mesmo assim, você dissesse, eu não acredito que existe uma rocha bem grande no meio dessa floresta. Então alguém pergunta, por que você acredita nisso? Você já foi lá? Não! Você conhece alguém que foi até lá e voltou para dizer como é? Não! Então como você pode descrever como é um lugar para o qual ninguém jamais voltou? Com base em quê? É pura fé. O único jeito de... Não! O texto diz... Você tem um texto que diz como é o cara de pau. E você tem como comparar esse texto com outros textos de mitologias antigas. E você vê que o texto que você tem na mão não produziu nada de exclusivo. Muito pelo contrário. Copia descaradamente textos apócrifos e pseudepígrafes. Despudoradamente. Até a descida do Cristo, as regiões baixas, é uma cópia descarada de um trecho do livro de Enoque. Descarada, uma cópia, literalmente, descarada. A transposição diegética, usa o termo técnico que quiser. Cópia descarada, ressignificada, readaptada. Você tem o texto da sua religião, o texto da sua fé, diz que tem. E aí quando você pega o texto, bota no critério de religiões comparadas, vai para academia, história e ciência das religiões, e começa a olhar os textos semelhantes, você vê de onde vem. É simples assim. Para de enganar os calvitim, pô. É simples, é algo assim, ó, simples, reto e direto. É só isso, cara. Saber sobre o que acontece depois da morte é conhecer alguém que voltou de lá. Se você não conhece, você não pode dizer se esse lugar existe ou não existe. Mas eu conheço alguém que voltou de lá. Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse o seguinte. Falei antes, hein? Copiado. Copyright detectado do livro de Enoque. Copyright detectado. Copiadinho, bonitinho, gostosinho, maravilhosinho, tá bom? E até a passagem lá dos espíritos em prisão. Ó, tá tudo aqui. Tá aqui no livro, tá bom? Tá no livro aí, é só ler. Com referência bibliográfica, mostrando vários outros autores, tá bom? Ai, que também viram isso. Esses caras são comédia. Tem que manter o personagem, cara. É muita verba, é muito escrito, é muito bom. Não pode. Você pode ter lido, estudado, mas você não pode falar. Eu já saí dessa coleira há muito tempo. E depois que nós morremos, quem não crê em Jesus Cristo vai para o inferno. Ah, mas como crer em Jesus? Ora, é simples. O cristianismo, diferentemente de todas as outras religiões, é baseado em um evento histórico, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso pode ser investigado. As outras religiões... Não. A ressurreição não é um evento histórico. A ressurreição é uma confissão de fé, é crença. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. O cristão crê que Jesus ressuscitou. Os cristãos têm que crer nisso. Agora, dizer que ela é um evento histórico, ela não é, porque não temos como provar a ressurreição de Jesus. A ressurreição só consta nos evangelhos, em nenhum outro lugar. Até quando falamos de Jesus histórico, não falamos de ressurreição, porque a ressurreição não é algo que está atestado na história. A existência de um Cristo, a gente vê historiadores pós, vida de Jesus falando sobre ele. Então, a vida dele, a gente pode até falar de um evento histórico. Sua existência, mas sua ressurreição não, tá bom? Então não vamos mentir não, vamos falar a verdade, até porque eu aqui, o canal Verdades Ocultas da Bíblia, é um canal que tem muita gente graduada, muita gente acadêmica, então não pode ficar falando essa mentira não. Para com isso.
são baseadas em revelações sem prova ou evidência alguma. É um baita de um salto de fé, assim como o ateísmo. É um grande salto de fé no escuro crer, por exemplo, que Maomé, naquilo que Maomé disse. Ele disse que Deus falou com ele. Mas quem estava lá? Quem estava com ele para provar isso? Crer, portanto, em Maomé é um salto de fé no escuro. É mito, é mito. Nenhum anjo Gabriel revelou Corão nenhum. É mito. É mito, pô. É mito. Assim como também crer no ateísmo. Maomé disse que tem alguma coisa assim depois que a gente morre. Os ateus dizem que não tem. Como ambos podem provar isso? De modo algum. Seguir qualquer um deles é um salto de fé no escuro. Não, não é um salto de fé. Não, porque o seu texto que você professa, prega e lê, dá descrições. E as suas descrições são encontradas em outras mitologias, copiando. Sua Bíblia copia o livro de Enoque. O que os escritores bíblicos estão falando do inferno é o que está no livro de Enoque. Já com Jesus, a história é outra. Você pode investigar Jesus e descobrir por meio de historiadores que falaram da existência dele. Como, por exemplo, o historiador Tácito. Em seu livro Anais, Tácito disse: portanto, para acabar com o boato de que Nero, havia mandado incendiar Roma, Nero criou culpados e infligiu as mais refinadas torturas a um grupo odiado por suas abominações, chamados de cristãos pelo povo. Esse nome vem de Cristo, que sofreu a pena extrema sob o reinado de Tibério. Tá falando, ele tá citação anacrônica, tá? Ele tá lá na frente, ele não foi contemporâneo de Jesus, mas na academia, parte dos acadêmicos, grande parte, aceita essa citação como corroboração da existência de Jesus histórico. Mas nós temos que falar a verdade. Não é a citação de um contemporâneo de Jesus. Ele já recebe essa tradição de que existia um Jesus e ele escreve como um registro histórico em sua obra, tá bom? Mas ele não foi contemporâneo de Jesus, ele não viveu com Jesus, tá bom? Ele não viu Jesus. Disseram para ele que existiu, ele recebe a tradição e ele coloca como atestação de um fato histórico, tá bom? Pelas mãos de Pôncio Pilatos. Reprimida por um momento essa superstição perniciosa, tá vendo? Olha a perspectiva do historiador Tácito em relação ao cristianismo. É uma superstição. Ou seja, ele não era favorável ao cristianismo. E era uma superstição mesmo, porque os tipos de cristianismo que existiam eram até alguns de fazer rir. Não havia uma ortodoxia implementada que unificava, aliás, não há até hoje, né? Batistas, assembleanos e blá blá blá. Todo mundo só diz que crê em Cristo, católico, mas todos estão seguindo dogmas teológicos bem diferentes entre si. Reprimida por um tempo, essa superstição perniciosa voltou não só na Judéia, onde teve origem, mas também em Roma, onde todas as abominações do mundo se reúnem e encontram adeptos. Vamos lá, temos algumas coisas muito interessantes aqui. Tácito explica que Nero jogou a culpa do fogo em Roma nos cristãos. E ao relatar esse evento histórico, ele confirma alguns eventos históricos sobre o cristianismo. Primeiro, Jesus existiu. Foi morto sobre Pôncio Pilatos. Ele só não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Isso fica claro quando ele fala em superstição perniciosa. Não, a superstição que ele está falando não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus. Eu falei que, tecnicamente, ele é muito ruim. Ele é bom para falar de política, né? Para a bolha dele, né? Que eu acho ele bom de política não, tá? Para a bolha dele. Ele é bom ali para defender os valores de morais cristãos, para falar ali, né? Tudo mais. Mas para isso, se eu fosse ele, eu não fazia mais vídeo não. Porque a bolha dele, né? Maravilhoso! Mas isso aqui tá um show de horrores, né? Ou ele omite as informações de propósito, ou na verdade é proposital, né? Tipo assim, olha, pô, não dá para eu falar que Tácito não foi contemporâneo de Jesus, né? Não vou entrar nessa seara, né? Eu vou aqui dizer como, né, historiador e atesta e que a superstição é a ressurreição. Não, mas o culto cristão não era como é hoje. Se você pegar, por exemplo, a carta de Plínio a Trajano, que ele vai descrever como era o culto cristão, dirigido por duas escravas que cantavam hinos ao nascer do sol, banqueteavam. Então, liderada por escravas, mulheres, entendeu? Então, esse Cristo era algo meio místico e havia outras coisas também. Então, é isso que ele talvez não irá
lhe falar, né? Ou também ele não saiba também, sei lá. Mas mesmo sendo crítico ao cristianismo, ele confirma fatos históricos. Jesus morreu sob Pôncio Pilatos, seus discípulos pregavam a superstição de que ele ressuscitara. E mais uma vez, essa fala de Tácito aqui sobre superstição. Olha, primeiro, não dá para dizer que os discípulos, eles foram enganados. Que eles eram pessoas sinceras que acreditavam no erro, pois eles alegaram que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Então, eles não... Isso de acordo com o relato dos evangelhos. Né? Relatos dos evangelhos. foram enganados. Porque tem gente que morre pela sua fé, como por exemplo um muçulmano, mas ele morre porque ele creu no que Maomé disse, mas ele não foi testemunha de nada. Aquele muçulmano não foi testemunha de nada. Já não foi assim com os cristãos. Enganados eles não foram, eles alegaram que viram. Portanto, restam duas alternativas. Ou eles mentiram, ou eles falaram a verdade. Os textos foram escritos décadas depois. Décadas depois. O cristianismo se apoia numa suposta tradição oral de que os relatos foram transmitidos de maneira fidedigna até se tornarem os evangelhos. Aí quando nós vamos para a própria ciência que estuda os manuscritos, os papiros, quando a gente pega os livros até de acadêmicos cristãos, a gente vê que não é isso. Um livro muito bom é História da Literatura Cristã Primitiva. É um livro praticamente confessional, mas você vê que... Ai, rapaz, mas é isso aí, mano. É isso aí. Acho que nem ele acredita. Eu acho, sinceramente, que nem ele acredita no que ele fala. Já é um discurso que, quando tem que ser repetido, apenas repete. E aí vem o questionamento, porque os discípulos, eles perderam tudo por alegar que Jesus Cristo ressuscitou. Eles foram torturados, suas mulheres foram violentadas, seus filhos trucidados e, por fim, eles mesmos foram mortos. Eu te pergunto... Deixa eu te contar um segredo aqui, ô Mussolini. Toda religião que não era autorizada pelo Senado romano sofria perseguição. Não era só o cristianismo. Desculpe. Você que é calvitim, se desculpe. Mas diversos outros cultos, cultos de mistérios, outras crenças, sofreram perseguição porque não eram religiões autorizadas por Roma. E o cristianismo... ele, em um primeiro momento, ele é isso. É uma religião, um culto, uma seita que deveria ser investigada. É uma comédia, cara. Você mentiria para perder tudo? Não faz sentido. Ele ressuscitou porque ele é Deus. Logo, o que ele fala é a verdade. E ele disse, Jesus Cristo disse, que o inferno existe. E quem não crê nele... Não. Mentira. 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 Ele não disse que o inferno existe, não. Mentira. Ele estava falando de Geena. Depois fez metáforas com Hades nos evangelhos. Tá bom? Inferno não. Essa palavra inferno nunca esteve na boca de nenhum judaíta, de nenhum judeu do século I da Palestina, de Israel. Nunca. Essa palavra inferno, nunca. Era Geena, Gebenon, Vale do Filho de Inom, tá bom? Ou Hades, que é o que tá ali, ó, no grego. Porque se nós formos a língua materna, que Jesus era um falante de aramaico, ele falaria Sheol. Sheol. Tá bom? Ó, baixa a bola. Se empolgou muito na hora de evangelizar e acabou mentindo. Se empolgou. Ele falou do inferno. Geena, Hades.
no grego, no texto, e se formos levar em consideração a língua materna das pessoas daquela região, aramaico. Aramaico. Tá bom? Faz isso não. Não se empolga, ó. Menos. Baixa a temperatura. Calma, tá se empolgando. Ele está condenado ao inferno. Por fim, o argumento da ateia gira em torno disso aqui. Inferno não existe. Ele foi criado para dominar as pessoas. Ora, o inferno não é uma boa ideia de controle social. O inferno é uma ótima ideia de controle. É a melhor que já inventaram na religião. A melhor ideia. É a mais perfeita. É mais lucrativa do que o céu. Rapaz, você tá de brincadeira. Rapaz, isso é um negoção. É um negócio fantástico. Ó, não crê, já era, vai pro inferno. Se não crer, vai pro inferno. Se fizer tal coisa assim, vai pro inferno. Se não obedecer tal e tal, vai pro inferno. Meu amigo, é um negócio fantástico, maravilhoso, sensacional. Você acha mesmo que a maioria dos cristãos estão na igreja por amor a Cristo? Não, meu amigo. Estão por outros motivos. E um dos motivos é não ser condenado. Caraca, vai que existe, né? Vai que é por amor. Amor ao próximo o quê? Que amor ao próximo nada, amor à cruz, amor a Cristo nada. Olha a bagunça que é o cristianismo no Brasil, nas Américas, na África. Olha a bagunça que é, cambada de charlatão, picareta. Os líderes são, em maioria, uma podridão. Os caras que estão na mídia aí, tudo envolvido com política, com coisa errada, estranha, uma doutrina de maluco, calvinismo, doutrina de maluco. Se Deus de Calvino aí, faço das palavras do rei James a minha, eu sempre falo isso, faço das palavras do rei James as minhas palavras. Se Deus aí de Calvino é pior que o diabo, sai fora, rapaz. Eu, hein? Para de contar a história, isso é uma ideia do caramba, isso é genial. Jerônimo foi um gênio nesse sentido. Entendeu? Dentro da religião. Não como, controlar o Estado. Eu achei que a Aline Câmara exagerou. Fez uma hipérbole muito grande da coisa. Agora, dentro da religião, maravilha. Isso aí pecadores nas mãos de um Deus irado. Meu amigo, o que é bom demais. Amedrontar as pessoas com algo que para muitos é incerto, que muita gente não crê, que não faz sentido para muitas pessoas. Ora, os romanos exerciam controle social de outro modo, crucificação. Ou seja, o que sempre foi usado para exercer controle social foi a força. Olha aqui o Alexandre de Moraes. Como ele faz com que as pessoas parem de falar mal dele? Não falei que conseguiu fazer um link com a política. Meu amigo, direita bolsonarista feroz aí, ó, já do nada. De inferno, estamos no Brasil, né? Então, tá dentro do tema. Isso aqui é o multiverso da loucura. Como ele leva o Bolsonaro a ficar dócil pedindo autorização para fazer piada? Você não vai para o inferno. O Moraes diz o seguinte, você vai para o inferno, hein, se você continuar a falar mal de mim. Não, ele intimida com cadeia, com humilhação pública. A verdade é que levar o povo a ser piedoso não é uma forma de escravizá-lo, é uma forma de libertá-lo. Levar o povo a ser imoral é que é uma forma de controle. Quem você acha que está sendo controlado pelo governo? Um homem que domina suas paixões? Ele não sai com várias mulheres, mas ele decide amar a sua mulher, porque ele... Cara, moralismo puro, né, cara? Puta, não tem mais saco pra isso não, gente. Vou ser sincero pra vocês, cara. Caramba, moralismo puro, rapaz. Rapaz, olha, eu com experiência de vida, eu aprendi uma coisa. Eu tenho uma máxima no cristianismo que ela é real. A boca fala, a boca expressa aquilo que o coração tá cheio, impregnado. Todos os caras, falo como experiência de vida, da minha vida, que eu presenciei.
todos os caras, inclusive um aí, ó, recente aí, ó, da banda podre calvinista aí que ele segue. Todos os caras que têm foco excessivo em falar de moralidade é porque ele tem um problema moral. Ele tem um problema moral. Todo cara que tem um foco excessivo de falar de moralidade, falar que você tem que ser marido de uma só mulher, todo mundo que é cristão já sabe disso. Mas sabe o cara que fica ali, ó, naquele foco? Com seus desejos reprimidos? Então, como a pessoa tem que reprimir os próprios desejos, uma das formas de fazer isso é falar contrariamente àquilo, externar aquilo, mas não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem está com 3, 4, 5 homens ou mulheres, não tem nada a ver. Tem a ver com a própria pessoa. Sabe por quê? Liberdade. Cada um faz da sua vida o que quiser. O que quiser. O que quiser. O ateu, ele tem o direito de não querer acreditar, não querer saber de nada. Ainda que esse Deus, pregado aí por esses caras aí, se provasse existente. Ainda que o Deus deles, interventor, bélico, Javé, se provasse existente, o ateu ou qualquer outra pessoa de qualquer espectro, de outra crença até, teria o direito de se recusar a se curvar a essa divindade. Exatamente. Ninguém é obrigado a se curvar a divindade nenhuma. Mas isso é um papo para uma maturidade mais elevada. Isso é um papo para um outro vídeo, em um outro momento. Ele se controla. Por isso, ele cria um ambiente amoroso e feliz para os seus filhos. Crescem saudáveis espiritualmente, intelectualmente, crescem fortes e, por isso, crescem independentes. Ou então o Joãozinho. É isso que você vê? Eu não vejo isso, não. É isso que você vê na maioria aí das famílias cristãs? Eu não vejo, não. Eu vejo a mesma coisa que nós vemos em todas as outras famílias brasileiras, que estão dentro da cultura brasileira. A gente não vê nada disso, não. Ó. Você pode dar a melhor educação do mundo. Quando crescer, ele e ela que vai decidir o que quer da vida. Tem um monte de filho aí, ó, de pastor aí, ó. Perdidão. E detalhe, não é que é um ou outro, não. É uma boa parte mesmo, tá? É uma boa parte mesmo. Cara de pau, né? Rapaz, mas nós saímos do inferno para pregação moralista, calvinista, num salto impressionante. Rapaz, Bolsonaro, política, criação. Rapaz, impressionante. Caramba, impressionante, impressionante. Fora que tornar uma população dócil, né, é a melhor forma de você controlar, né? É igual um animal. Ué, o que você faz com o seu animal? Você começa a domesticá-lo, torná-lo dócil. Para você fazer ele, por exemplo, um cão, um pet, né, atacar, você tem que ensinar comandos de ataque. Entendeu? Então, domesticação é isso. Você torna dócil para o seu convívio e você redireciona a agressividade, o ataque, para comandos específicos, para situações em que você ordena e identifica que é um problema. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Ó. Ele identifica que, ó, esse cara aqui, careca, cabeça de coco aqui é o problema. Cabeça de bola de cristal, ó, esse é o problema. Então redireciona os domesticados da audiência dele para ir pro cabeça de bola de cristal. Tá no mesmo, cara. Sinceramente, é o que eu tô vendo aqui. Mas toca o barco. Rapaz, do nada, saímos de inferno pra campanha política pastoral. Se você chegou até aí, digita assim, ó, horário eleitoral gratuito. Quem chegar no começo do vídeo não vai entender nada, mas você digita aí, só de zoeira, bota kkk, sorriso, horário eleitoral gratuito. Quem chegar depois, por que botaram isso no vídeo? O vídeo é de inferno, do nada. É porque a gente chegou aqui, ó, na propaganda bolsonarista. Ai, meu pai do céu, vambora. Quem é mais forte? O Joãozinho, que veio de uma família toda disfuncional.
porque o seu pai ateu não cria em valores morais absolutos. Por isso, o Joãozinho não teve um lar Caraca! feliz, logo ele se tornou frágil emocionalmente. Que isso? Chamou os ateus supostamente de imorais, que não têm valores morais absolutos. Ou seja, só pode amar a esposa quem crê em Deus cristão. Só pode amar o filho, só pode ter uma certa ética, valores culturais. Caramba, cara, isso é alienação, isso é doutrinação. Que isso? É por isso que ele ficou gigante, né? Porque sabe como é que é o evangélico, né? Massa de manobra. Caramba, cara, olha só. É, rapaz. Cabrestão, né? Mas é o que eu falo aí, ó. Aí, ó. É isso aí. Eu ia falar, não vou nem falar. Quem entendeu, entendeu. Olha aí, ó. É isso aí, ó. Isso aí é extremíssima direita, meu amigo. Isso aqui é o ápice do pensamento fundamentalista extrema direita. Todo ateu é imoral. Aí, ó. Praticamente é quase isso que foi dito aí. Né? É quase isso. O entendimento último que você pode chegar é isso aí. Ó. Tá vendo? Se você foi criado num lar ateu que não tem valores morais absolutos, aí, ó. Desgraça total. Rapaz, bizarro. E refém de todo pilantra, porque o seu pai, sem a crença de valores morais absolutos, ele simplesmente abandonou sua família e foi embora. Por isso, como pesquisas mostram, o Joãozinho, filho de pais divorciados, eles tendem a ser muito mais fracos e frágeis emocionalmente. Ué, mas tem muito divórcio no meio dos cristãos também. Eu acho que tem alguém mentindo aí, hein? E dizendo falácias, hein? Eu acho que tem. Eu acho que tem. A maioria de representantes evangélicos no Brasil, em várias regiões, são mulheres, hein? Mulheres que muitas das vezes o marido não é cristão. Ele apenas tem valores sociais, né? Nem culturais, hein? É, que tem indicações cristãs. Muitas mulheres solteiras, divorciadas nas igrejas evangélicas. A maioria da força de trabalho em diversas igrejas são de mulheres. Rapaz, caramba. Oxi, que bizarro isso. Aqui é extremíssima, fundamentalismo religioso total, extrema direita. E aí então, eles se tornam reféns de todo tipo de pilantra, o que inclui governos totalitários, terapeutas inescrupulosos e líderes religiosos picaretas. Isso eu concordo, eu tô vendo. Rapaz, olha, eu não conheço um ateu que se compare ao que os pastores evangélicos fazem. Tipo, Valdemiro, Edir Macedo, Malafaia, Paulo Júnior. Não confessou nada que supostamente deveria ter confessado. A banda podre, né, de São Paulo, os batistas de extrema esquerda também. É isso que eu falo, cara. Hoje, no Brasil, cara, é melhor... Hoje, mais é melhor você estar no catolicismo aí, cara, porque evangelicalismo brasileiro foi cooptado pela política, né? Entendeu? É muito engraçado, né, isso, né? Você vê Caio Fábio também, se dizendo imparcial, cheio de pensamentos de extrema esquerda, disfarçados de uma suposta intelectualidade evangélica. A mesma coisa é de René Knitz, que chegou a dizer que não dialoga com supostas pessoas. Não dialogo com ele, extrema esquerda. Não dialogar é pensamento extremo. Não tem diálogo, só faltou falar guilhotina, igual um outro louco aí falou recentemente, né, para uma pequenininha, guilhotina. Cuidado com os extremos, olha aí, ó. O Brasil é um celeiro de idiotas. Cuidado com os extremos, você tá vendo na prática. Tô mostrando aí, ó. Extremos é isso aí, ó. Se não é cristão, seu lar não é feliz. Olha que idiota.
Olha aí, ó. Se não é cristão, não há fidelidade na tua casa. Se o seu pai é ateu, ele te abandona. A chance dele te abandonar é maior. Rapaz, olha aí, ó. Cuidado, hein? E os cristãos nem são maioria na sociedade brasileira. Os cristãos evangélicos, hein? Cuidado. Olha, rapaz. No final, a fala da moçateia é a mesma fala da serpente de Gênesis. Deus disse que se vocês comerem, vocês vão morrer. Mentira! O cara acredita na literalidade de serpente. Ah, poxa, não dá pra levar um cara desse a sério, mano. Serpente do Gênesis, o mito de Oranu, de Ugarite. O mito de Oranu, de Ugarit, que foi parar na Bíblia. Ai, caramba. E fora que todas as outras, várias outras mitologias têm esse mito também. Mas a Ugarit, que é paralela, é fantástico, sensacional. Isso aí, cara. Oranu e Adamu e a árvore da vida. Tá lá em Ugarit, antes da Bíblia, cara. Caraca, maluco. Mas aí, ó, sustentando a moral da serpente falante. Pô, cara. Ah, caramba, é fundamentalismo religioso. Eu não tô aguentando mais Brasil, não, rapaz. É pastor de esquerda, pastor de direita, mas nenhum pastor estudioso. Não tem. Não tem alguém que salva, alguém que... Ah, não, eu gosto do Carlos Vailate. Vailate eu gosto. Ele faz apologese? Faz muita apologese, mas ele tem ótimos trabalhos produzidos na academia, sabia? Pastor Carlos Vailate, eu me identifico muito com o trabalho dele. Isso é uma forma para controlar vocês, pois Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como ele. No fim, Eva acreditou na serpente e se deu muito mal. E alguns que acreditam na ateia e na ideia ateísta também vão se dar muito mal. Portanto, arrependa-se e creia em Jesus Cristo, o único jeito de fugir da ira vindoura, da condenação final e do inferno, que é o lugar para onde irão todos aqueles que negam. Não tem, meu querido. Ô, meu amigo, não tem. Não tem. Essa palavra não existe nos manuscritos que deram origem ao cristianismo. Os manuscritos não tem a palavra inferno, bebê. Para de mentir pros outros. É um monte de adolescente que segue esse cara aí, né, coitado. Então, adolescente sabe como é que é, né? Adolescente que tem... Os adolescentes no auge da puberdade, cheio de peso na consciência, que tá tocando uma bronhazinha. Estão se matando no 5 contra 1, aí tô ali, ó. Os calvitinhos. Então... Valeu, rapaziada. Olha aí, o link para adquirir o meu livro tá na descrição desse vídeo. Vai estudar, pô. Vai estudar, ó. Aqui, ó, toma. Vai estudar isso aí, vai agregar mais conhecimento à sua vida, para com essa palhaçada. Se for para ter uma espiritualidade que seja algo saudável, que não seja essa porcaria que foi empurrada aqui goela abaixo das pessoas. O trabalho da Aline é um trabalho interessante, né? Quando sempre que posso eu assisto, eu acompanho, eu gosto de ouvir questionamentos, né? Às vezes tem uns saltos lógicos, né? Mas eu não tenho nada a ver, não tenho que me meter na produção de conteúdo, né? Mas tecnicamente dá margem, né, para algumas coisas serem discutidas. Se bem que é muito mais no âmbito da opinião, da argumentação, o conteúdo dela, o conteúdo da Elaine também, o conteúdo também lá da Bruna, da Bora Opinar. E uma coisa que eu reparei, ele não cita o nome dela, né? Aline Câmara, ele não cita o nome dela. Eu achei isso também um pouco estranho, né? Ele não citá-la pelo nome. Tem muitas camadas de interpretação desse fato, né? Por que ele não a citou pelo nome? Fica meio estranho isso. Mas, vambora.
Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui, ó, no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus, que não é o do Rodrigo Mussolini, nunca será. Jamais poderá ser, né? Ignorância. É a coisa estupidamente brasileira, tupiniquim calvinista de mais baixo nível. Essa é a minha opinião sincera. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, quando eu assisto esses pastores, eu entendo você. Eu compreendo você perfeitamente quando você assiste esse tipo de vídeo aí. Mas eu desejo do fundo do meu coração, e ser sincero, que a sorte e a fortuna ali acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat